Simone é uma jovem restauradora de obras de arte que acaba de ser contratada para trabalhar na mansão de um colecionador milionário, o enigmático e charmoso Christopher Monteiro. Viúvo, reservado e de reputação impecável, Christopher esconde segredos e uma aura de mistério que fascinam todos à sua volta. Durante as longas noites em que Simone restaura uma antiga pintura de valor inestimável, ela começa a notar olhares intensos, provocações sutis e uma tensão crescente entre os dois. Christopher a desafia, a instiga e a envolve em um jogo perigoso de desejo. Mas Simone descobre que não é apenas a pintura que guarda segredos. Christopher também esconde uma vida dupla, marcada por paixões intensas e um lado obscuro que pode mudar tudo o que ela pensa sobre ele. Entre carícias proibidas, encontros arrebatadores e dilemas morais, Simone terá que decidir se cede ao desejo avassalador que a consome ou se resiste ao homem que pode ser sua maior perdição. Inscreva-se no canal, curta e comente. A noite estava fresca, com uma brisa leve que soprava pelas ruas arborizadas da cidade. Simone caminhava com passos apressados, ainda com a pasta de couro presa sob o braço. Tinha passado a tarde inteira no ateliê, revisando projetos e respondendo mensagens de clientes, mas sua mente estava ocupada com apenas um pensamento: o e-mail que havia recebido naquela manhã. Um convite, discreto, formal e ao mesmo tempo intrigante. Prezada Simone Duarte, o Sr. Christopher Monteiro deseja contratá-la para a restauração de uma obra raríssima pertencente à sua coleção particular. Aguardamos seu contato para agendar uma visita à residência, onde detalhes serão discutidos pessoalmente. Ela tinha lido aquelas palavras mais de 10 vezes. Não era apenas uma oportunidade profissional. Era um chamado para um mundo que até então parecia distante. O nome Christopher Monteiro não lhe era estranho. Empresário de sucesso, milionário, viúvo há alguns anos, sempre envolto em comentários que iam desde a sua frieza calculista até a sua aura sedutora. O tipo de homem que ninguém conseguia ignorar, fosse pelo poder, pela presença magnética ou pelo mistério que parecia rodeá-lo. Simone aceitou o convite sem hesitar. O carro enviado pela mansão a buscou pontualmente às 8. Enquanto percorria o longo caminho pela região mais exclusiva da cidade, Simone sentiu o coração acelerar. Tentava se convencer de que aquilo era apenas um trabalho como outro qualquer, mas a sensação em seu corpo dizia o contrário. Quando o portão de ferro se abriu, ela se viu diante de uma mansão imponente, iluminada por luzes suaves que valorizavam cada detalhe da arquitetura clássica. As colunas brancas, o jardim impecavelmente cuidado, a imponência silenciosa, tudo parecia saído de uma cena cinematográfica. Um mordomo a recebeu com gentileza e a conduziu até o interior. O salão principal era vasto, com tetos altos, lustres de cristal e quadros imensos emoldurando as paredes. Simone não conseguiu evitar o arrepio que percorreu sua pele ao perceber o peso da história que aquele lugar carregava. E então ouviu uma voz. Senhorita Duarte. Ela se virou lentamente e ali estava ele, Christopher Monteiro. Alto, de ombros largos, vestindo um terno escuro que parecia feito sob medida, exalava sofisticação e autoridade. Os cabelos castanho escuros, levemente desalinhados, contrastavam com a precisão de seu olhar. Olhos intensos, de um verde profundo, que pareciam atravessá-la. Havia algo naquele olhar que a deixou sem ar por um instante, como se ele fosse capaz de ver além da superfície. Senhor Monteiro, respondeu, tentando soar firme, embora sua voz denunciasse a surpresa. É um prazer conhecê-lo. Ele caminhou até ela com passos tranquilos, porém carregados de uma presença que dominava o ambiente. Quando estendeu a mão, Simone a segurou por instinto. O toque foi firme, quente e pareceu prolongar-se mais do que deveria. O prazer é meu, Simone. Ele pronunciou seu nome lentamente, como se experimentasse cada sílaba.
Ouvi muito sobre seu talento. Fico honrada, disse ela, tentando desviar os olhos, mas sentindo-se puxada de volta para aquele olhar penetrante. Christopher sorriu de maneira contida, quase enigmática, e fez um gesto para que ela o acompanhasse. Foram até uma sala mais reservada, onde uma grande tela coberta por um pano repousava no centro. O ambiente tinha cheiro de madeira polida, couro e vinho. A atmosfera era tão envolvente que Simone sentiu-se parte de um jogo que não compreendia totalmente. Esta é a obra que preciso que restaure. Ele retirou o pano com um movimento firme. Diante dela, surgiu uma pintura antiga, belíssima, mas claramente desgastada pelo tempo. O retrato de uma mulher, de expressão intensa, olhar melancólico e lábios entreabertos. Uma figura que parecia ter vida própria, como se pudesse contar segredos guardados há séculos. É magnífica, sussurrou Simone, aproximando-se com cuidado. E muito valiosa. A voz dele ecoou atrás dela, baixa e grave. E por isso escolhi você? Ela virou-se para encará-lo surpresa. Mas há tantos restauradores renomados. Por que eu? Christopher inclinou a cabeça, observando-a como se testasse sua reação. Porque você tem sensibilidade. Não restaura apenas com técnica, mas com emoção. Eu preciso disso. As palavras tocaram fundo em Simone, que não soube como responder de imediato. Havia uma intimidade estranha naquele elogio, como se ele falasse de algo além da pintura. Ele se aproximou, e por um instante ela percebeu a diferença sutil na respiração dele. O espaço entre eles diminuiu. Simone sentiu o coração bater forte, lutando para manter a compostura. Posso confiar esta obra às suas mãos, Simone? Perguntou ele, em um tom quase sussurrado. Ela engoliu em seco, sentindo o peso do olhar dele sobre si. Sim, pode. Um sorriso leve surgiu nos lábios de Christopher, mas seus olhos não riam. Havia algo mais ali, algo escondido, algo que a desafiava. O resto da noite foi preenchido por explicações técnicas, prazos e combinações. Ainda assim, cada palavra trocada parecia carregar uma tensão invisível. Ele fazia perguntas, mas seu olhar ia além, como se estudasse cada gesto dela, cada detalhe de sua expressão. Quando Simone finalmente se despediu, já tarde da noite, Christopher a acompanhou até a porta. O ar frio da madrugada a envolveu, mas o calor do olhar dele ainda queimava sua pele. Nos veremos em breve, ele disse a voz baixa, quase como uma promessa. Simone assentiu sem conseguir dizer nada. Entrou no carro, mas antes que o motorista arrancasse, olhou pela janela. Christopher permanecia ali, parado na soleira da porta, observando-a. O contraste da sombra e da luz tornava sua figura ainda mais imponente, quase inacessível. Enquanto o carro deslizava para fora da propriedade, Simone se recostou no banco, levando a mão ao peito. O coração batia descompassado. Era apenas o início de um trabalho. Ela tentava se convencer. Mas, no fundo, sabia que algo muito maior tinha sido despertado naquela noite. Um convite não apenas para restaurar uma pintura, mas para entrar em um mundo de segredos, desejo e riscos que poderiam mudar sua vida para sempre. O primeiro dia de trabalho na mansão Monteiro começou antes mesmo do sol nascer. Simone acordou inquieta, a mente cheia de imagens da noite anterior, a imponência da casa, a pintura misteriosa e, acima de tudo, o olhar penetrante de Christopher. Passou horas escolhendo a roupa certa. Nada extravagante, mas também nada que a fizesse parecer desleixada. Optou por uma calça social leve, uma blusa de seda clara e um coque simples que deixava escapar alguns fios rebeldes. Não queria dar a impressão de que estava se preparando para ele, mas no fundo sabia que estava. Quando o carro da mansão veio buscá-la, Simone já se sentia tomada por uma ansiedade difícil de explicar. Tentava se convencer de que era apenas a importância do trabalho. Mas a lembrança do toque da mão de Christopher ainda latejava em sua pele. Ao chegar, foi recebida pelo mordomo e conduzida diretamente à sala reservada onde a pintura a aguardava. O ambiente estava preparado.
cavaletes auxiliares, iluminação ajustada e todos os materiais que ela havia solicitado. Christopher não aparecera ainda e Simone agradeceu por isso. Precisava de alguns minutos sozinha para recuperar o controle. Aproximou-se da tela. Mais uma vez, a mulher pintada parecia observá-la, com seus lábios entreabertos e olhos que guardavam segredos insondáveis. Simone deslizou a ponta dos dedos no ar, sem tocar a superfície, como se quisesse sentir a energia que emanava da obra. Fascinante, não é? Em voz grave soou às suas costas, fazendo-a estremecer. Ela se virou devagar. Christopher estava ali, encostado à porta, sem gravata, os primeiros botões da camisa escura abertos. O tom descontraído contrastava com a intensidade do olhar que ele lançava. Sim, respondeu Simone, recompondo-se. É uma obra rara. Quem a pintou? Um artista italiano do século XVIII, pouco conhecido, mas intenso. Ele se aproximou, parando ao lado dela. Dizem que ele pintava suas amantes, mas sempre com um olhar carregado de melancolia. Como se a paixão fosse para ele também uma prisão. As palavras caíram sobre Simone como uma confissão velada. Ela engoliu em seco, desviando o olhar de Christopher para voltar à tela. A pintura sofreu com o tempo. Será um processo delicado. Tentou se concentrar no profissionalismo. Mas posso devolvê-la à sua força original? Christopher inclinou-se levemente para observar o quadro, ficando tão perto que Simone pôde sentir o calor de seu corpo. É isso que eu quero de você, Simone. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Que devolva o que estava perdido. Ela o olhou rapidamente e por um instante o silêncio pareceu denso demais. Era como se as palavras dele tivessem um duplo sentido, intencional ou não. Simone afastou-se um pouco procurando ar. Preciso começar imediatamente. Faça como achar melhor. Ele se endireitou, mas seus olhos não a deixaram. Só quero que saiba que não gosto de coisas superficiais. Seja com a arte, seja com as pessoas. Simone sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias. O que exatamente ele queria dizer com aquilo? As horas seguintes foram dedicadas ao trabalho minucioso. Com luvas, pincéis e solventes adequados, Simone mergulhou no processo de limpeza e restauração. A cada detalhe revelado, a figura da mulher no quadro ganhava vida, como se despertasse lentamente de um sono profundo. Christopher aparecia de tempos em tempos, silencioso, observando-a de uma distância estratégica. Simone tentava ignorá-lo, mas a presença dele a atravessava. Era como se cada movimento que ela fazia fosse acompanhado por aqueles olhos atentos, que pareciam mais interessados nela do que na obra. Em um momento, enquanto ela ajustava a iluminação, percebeu que Christopher estava atrás dela, mais próximo do que deveria. Seu foco é impressionante, comentou ele. Baixo, como se fosse um segredo apenas entre os dois. É raro ver alguém tão entregue ao que faz. Simone respirou fundo, mantendo o olhar fixo nos pincéis. É meu trabalho, Sr. Monteiro. Christopher, corrigiu ele de imediato. Quero que me chame de Christopher, ela hesitou. Prefiro manter a formalidade. Ele deu um sorriso breve, quase divertido, mas com uma ponta de provocação. Como quiser. Por enquanto reverberou na mente dela, como uma promessa ou uma ameaça. No almoço, foi servida uma refeição leve no jardim interno da mansão. Simone tentou se concentrar na comida, mas Christopher estava sentado à sua frente, relaxado, tomando vinho tinto em taças de cristal. Não me fale apenas sobre a pintura, disse ele, interrompendo o silêncio. Quero saber sobre você. Sobre mim? Simone arqueou as sobrancelhas. Não há muito a dizer. Sou restauradora, trabalho em meu ateliê e... É isso. Não. Ele balançou a cabeça lentamente. Há sempre mais. O que a move? O que a faz perder o sono? Simone ficou em silêncio, surpresa com a pergunta. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante pensou em responder a verdade, que desde a noite anterior, o olhar dele era o que lhe roubava o sono. Mas conteve-se. O que me move é a arte, respondeu firme, embora a voz tivesse um leve tremor.
Cada obra tem uma história e eu sinto que preciso revelá-la. Christopher sorriu, satisfeito. Paixão, então. Ele apoiou o queixo na mão, observando-a com intensidade. Isso é perigoso, mas irresistível. Simone desviou o olhar, confusa entre o incômodo e a excitação que aquelas palavras despertavam. À tarde, voltou ao trabalho, mas a mente estava longe, perdida nas entrelinhas daquela conversa. E foi nesse estado que acabou se distraindo. Ao aplicar uma mistura no canto inferior do quadro, sua mão escorregou levemente, quase danificando a pintura. Cuidado! A voz firme de Christopher soou atrás dela, acompanhada de sua mão segurando a dela no instante certo. O toque foi rápido, mas suficiente para arrepiá-la inteira. Simone retirou a mão bruscamente, tentando recuperar o controle. Eu não costumo cometer erros. Até os melhores cometem, respondeu ele, olhando-a de forma intensa. O importante é quem está lá para evitar que algo se perca. Havia algo em sua voz que não falava da pintura. Simone sentiu o estômago revirar, a respiração presa na garganta. Preciso de concentração, Christopher, disse firme, encarando-o. Ele deu um passo para trás, erguendo as mãos em rendição, mas o sorriso em seus lábios dizia outra coisa. Claro, eu a deixarei trabalhar, por enquanto. Quando o dia terminou, Simone estava exausta, mas também inquieta. Tinha avançado no processo, mas sua mente não parava de revisitar cada olhar, cada palavra de Christopher. Era como se houvesse uma dança silenciosa acontecendo entre eles, feita de aproximações e recuos, de provocações e resistências. Ao despedir-se, ele a acompanhou até o portão, como na noite anterior. O ar frio da noite envolvia os dois, mas Simone sentia o corpo aquecido por dentro. Foi um bom começo, disse Christopher, a voz baixa, quase um sussurro. Mas sinto que a obra ainda tem muito mais a revelar. É um processo longo, respondeu ela. Precisa de paciência. Ele inclinou levemente a cabeça, fixando os olhos nos dela. Tenho paciência. Quando vale a pena? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo que nenhum dos dois ousou nomear. Quando Simone entrou no carro, percebeu que respirava rápido demais. Encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Não era apenas sobre a pintura. Ela sabia. Algo maior estava sendo restaurado ali. Algo dentro dela, algo perigoso, irresistível e impossível de controlar. O terceiro dia de Simone na mansão começou envolto em uma atmosfera diferente. Desde que atravessara novamente os portões de ferro, sentia que não estava apenas entrando em um local de trabalho, mas em um território de segredos, de desejos e de provocações veladas. Na sala da restauração, a pintura parecia mais viva. Os traços revelados aos poucos deixavam a mulher retratada ainda mais enigmática. Era como se cada pincelada devolvesse não apenas cor à tela, mas emoção. E Simone, imersa naquele processo, não conseguia afastar a sensação de que o olhar da figura a observava. Ou pior, refletia algo de dentro dela mesma. Enquanto organizava os materiais, percebeu o reflexo de Christopher na vidraça. Ele estava parado, como sempre, em silêncio, observando-a. Dessa vez, sem anunciar sua presença. O coração dela acelerou, mas Simone decidiu não se virar. Vai ficar aí, escondido, me olhando? Muste perguntou, sem desviar os olhos da tela. Christopher riu baixo, uma risada grave e arrastada. Então você já sente quando estou por perto. Interessante. Simone se virou, arqueando uma sobrancelha. Difícil não sentir sua presença. É forte. Ele avançou alguns passos, aproximando-se. O olhar verde intenso pousou sobre ela, como se quisesse despi-la de todas as defesas. Forte demais, questionou em um tom ambíguo. Simone sustentou o olhar, tentando não vacilar. Talvez apenas inconveniente. O sorriso de Christopher se ampliou, provocador. Inconveniente costuma ser irresistível, Simone. Tentando recuperar o foco, ela voltou-se para a pintura. Com gestos cuidadosos, começou a aplicar uma mistura fina na região do colo da mulher retratada. A cada movimento, mais detalhes surgiam.
A textura da pele pintada, os contornos sutis, a ilusão de vida. Christopher se posicionou atrás dela, acompanhando cada gesto. A proximidade era sufocante. Simone sentia o calor dele, o leve roçar da respiração em sua nuca. É como se estivesse devolvendo a alma dela, murmurou ele, em um tom baixo, quase íntimo demais. Consegue sentir? Simone fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Consigo, mas não posso me deixar levar. Preciso de controle. Christopher inclinou-se mais, tão perto que o perfume amadeirado dele invadiu os sentidos dela. O controle é superestimado. A frase fez Simone estremecer. Suas mãos continuaram firmes, mas por dentro ela se sentia em chamas. Sem controle, Christopher, tudo se perde. Ele se ergueu um pouco, rindo suavemente. Ou tudo se encontra. A tarde avançou. Simone tentava se convencer de que estava ali apenas pela arte, mas a cada minuto era como se um jogo silencioso acontecesse. Em certo momento, precisou subir em um pequeno banco para alcançar a parte superior da tela. Ao estender-se demais, quase perdeu o equilíbrio. Christopher rápido segurou sua cintura. O toque foi firme, quente. Cuidado, disse ele, a voz grave colada ao ouvido dela. Simone congelou, sentindo os dedos dele pressionando sua cintura por tempo demais. Lentamente ela desceu do banco, e ele não retirou a mão imediatamente. Quando finalmente o fez, o silêncio entre os dois pareceu cheio de eletricidade. Não costumo precisar de ajuda, murmurou Simone, tentando disfarçar a respiração acelerada. Mas às vezes, aceitar é inevitável, respondeu Christopher, olhando-a fixamente. Não tem nada de errado em ser amparada. Simone desviou o olhar, mas sabia que seu corpo havia traído sua mente. O calor ainda queimava onde ele a tocara. Na hora do jantar, Christopher insistiu para que comessem juntos no salão principal. O ambiente, iluminado por candelabros, tinha um ar quase teatral. Simone se sentia deslocada naquele cenário luxuoso, mas também fascinada. Durante a refeição, os olhares se cruzavam constantemente. As conversas variavam da arte à vida pessoal, mas sempre com frases que carregavam segundas intenções. Você parece fugir de mim, disse Christopher em certo momento, bebendo calmamente o vinho. Não fujo, retrucou Simone, firme. Só mantenho a distância necessária. Distância? Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Engraçado, porque sinto que cada vez que olha para mim, você se aproxima mais. O coração de Simone disparou, mas ela não deixou transparecer. Talvez seja impressão sua. Christopher sorriu de maneira lenta, estudando cada detalhe do rosto dela. Talvez seja desejo meu. As palavras caíram como uma confissão e Simone engoliu em seco. Preferiu não responder, levantando-se sob o pretexto de encerrar a refeição. Antes de ir embora, passou novamente pela sala da pintura. Queria garantir que tudo estava em ordem. Ao aproximar-se da tela, parou diante do olhar da mulher retratada. Havia algo naquela figura que agora parecia diferente, mais intenso. Quase como se fosse um reflexo da própria Simone, prisioneira de uma atração que não queria admitir. Christopher apareceu atrás dela, silencioso. Curioso, disse ele. Quanto mais você trabalha nela, mais se parece com você. Simone virou-se bruscamente, surpresa. Não diga besteiras, não é besteira. Ele se aproximou, o olhar fixo no dela. A intensidade do olhar, a vulnerabilidade misturada à força. Está tudo aí. Simone sentiu a respiração acelerar. O espaço entre eles era pequeno demais. Podia sentir o calor dele, o magnetismo que a puxava como um imã. Christopher, murmurou, tentando se afastar. Mas ele ergueu a mão, sem tocá-la, apenas deixando os dedos a centímetros de sua pele, perto do rosto. O gesto contido foi mais avassalador do que qualquer contato. Você sente também, Simone, disse ele, em um tom baixo, quase suplicante. Pode negar com palavras, mas não com os olhos. Ela ficou em silêncio, perdida. Cada parte de seu corpo gritava a verdade que sua mente tentava esconder. Christopher recuou, como se tivesse decidido poupá-la naquele instante.
Endireitou-se e abriu um sorriso leve, enigmático. Boa noite, Simone. E saiu da sala, deixando-a sozinha diante da pintura. No carro, a caminho de casa, Simone encostou a testa no vidro, tentando organizar os pensamentos. O que estava acontecendo? Aquilo ainda era um trabalho, mas já não parecia apenas isso. Havia uma chama acesa dentro dela. E quanto mais tentava apagá-la, mais forte parecia queimar. Naquela noite, ao deitar-se, sonhou com a pintura. Mas no sonho, os olhos da mulher eram os dela. E os lábios entreabertos eram os de Christopher, tão próximos, prestes a tocá-la. Simone despertou na manhã seguinte, ainda tomada pela lembrança ardente da noite anterior. O toque das mãos de Christopher continuava marcado em sua pele, como se a cada inspiração ela pudesse reviver o arrepio que percorreu seu corpo quando ele a possuiu com tanta intensidade. Abriu os olhos lentamente, deixando a claridade invadir o quarto, e demorou alguns segundos para perceber que não estava sozinha. Christopher permanecia ao seu lado, deitado, com o braço pesado sobre sua cintura, o peito desnudo subindo e descendo num ritmo compassado. Dormia como se nada no mundo pudesse perturbá-lo, sereno e ao mesmo tempo tão imponente. Simone o observou em silêncio, sentindo um turbilhão de emoções. Parte dela queria mergulhar mais fundo naquela paixão proibida, perder-se outra vez nos lábios dele. Mas outra parte, ainda consciente da vida que deixara para trás, temia o preço do desejo. Eu preciso ser forte, murmurou para si mesma, afastando devagar o braço dele e levantando-se. Mas antes que conseguisse dar mais de 2 passos, sentiu-se puxada de volta. Christopher, desperto, a segurou pela mão e a envolveu contra o peito. Fugindo de mim tão cedo, Simone? Perguntou com a voz rouca de sono e desejo. Ela tentou esboçar um sorriso, mas o coração disparado a denunciava. Não é isso, é que preciso pensar. Christopher ergueu o rosto dela com um gesto firme. Você pensa demais. Ontem à noite você não pensou em nada, só se entregou. E foi lindo, as palavras dele fizeram seu corpo estremecer. A lembrança do prazer pulsava viva, incômoda e deliciosa. Simone respirou fundo, tentando recuperar o controle. Foi um erro, ele riu baixo e irônico. Um erro que você implorou para cometer. O silêncio entre eles pesou por um instante. Simone desviou o olhar, mas Christopher a tomou novamente nos braços, beijando-lhe o pescoço com uma intensidade que a fez ceder, mesmo contra a razão. Você é como fogo, Simone. Quanto mais tenta apagar, mais arde. E ele estava certo. Cada vez que jurava que seria a última, seu corpo implorava por mais. Simone se deixou perder por alguns minutos naquele calor, até que, exausta de lutar contra si mesma, afastou-se com determinação. Eu não posso, Christopher. Você não entende. Há coisas da minha vida que você não conhece. Eu tenho responsabilidades, promessas. Ele a fitou sério agora. E o que eu tenho que fazer para que você me escolha, Simone? Porque eu não vou aceitar ser apenas uma lembrança de uma noite. Eu quero você inteira. As palavras ficaram ecoando dentro dela, cortando como navalha. Naquela tarde, Simone decidiu se afastar. Passou horas caminhando pela praia, sentindo o vento forte bagunçar seus cabelos e tentando reorganizar os pensamentos. O mar infinito parecia refletir sua própria confusão. Ondas que vinham com força, quebravam na areia e depois recuavam, apenas para retornar com mais ímpeto. Ela sabia que Christopher a atraía como nenhum outro homem antes. Sua presença despertava nela algo visceral, uma fome escondida, reprimida por anos de convenções e escolhas seguras. Mas o que ela não conseguia admitir em voz alta era o medo. Medo de perder o controle, medo de destruir a vida que havia construído. Enquanto caminhava, ouviu passos se aproximando. Já sabia quem era antes mesmo de olhar. Christopher a alcançou, trazendo consigo aquele ar implacável, como se o mundo inteiro estivesse ao alcance de sua mão. Pensei que fosse me evitar para sempre, disse ele, parando diante dela. Talvez fosse o certo a fazer, respondeu, encarando-o nos olhos. O certo para quem? Para você, para mim,
ou para essa vida perfeita que você tenta proteger? A provocação soou como um desafio. Simone respirou fundo. Você não entende. Então me faça entender. Ele a interrompeu, segurando seu rosto com ambas as mãos. Eu não aceito me afastar sem lutar. Antes que pudesse resistir, Christopher a beijou com uma intensidade arrebatadora. O gosto salgado da brisa misturando-se ao calor dos lábios dele. Simone tentou empurrá-lo, mas a verdade era que já estava rendida. Seu corpo reconhecia aquele toque, implorava por ele. Rendeu-se. O encontro naquela praia se tornou ainda mais avassalador do que a noite anterior. Christopher a levou para uma pequena cabana abandonada entre as rochas, escondida do olhar de qualquer curioso. Ali, cada pedaço de espaço foi testemunha da entrega insana dos dois. Simone se entregou sem reservas, gemendo o nome dele como se cada sílaba fosse uma libertação. Christopher explorava cada curva de seu corpo com uma fome quase selvagem, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Os lençóis improvisados, a madeira rústica, tudo parecia desaparecer diante da intensidade do que viviam. Quando finalmente caíram exaustos, um ao lado do outro, ofegantes, Simone deixou uma lágrima escapar. Por que você faz isso comigo? Perguntou quase num sussurro. Christopher beijou o canto molhado de seu olho. Porque você me faz sentir vivo. E eu sei que sente o mesmo. Ela não respondeu, mas sabia que era verdade. Nos dias seguintes, Simone tentou resistir novamente, mas já estava enredada. Cada encontro secreto com Christopher era uma chama que a consumia mais. Viviam momentos roubados, sempre intensos, sempre urgentes, como se o tempo fosse um inimigo prestes a separá-los. Porém, o perigo crescia. Pessoas ao redor começaram a notar seu comportamento diferente. Os olhares distantes, os sorrisos disfarçados, as desculpas improvisadas. Simone se sentia cada vez mais encurralada, vivendo entre dois mundos, o da razão, que exigia prudência, e o da paixão, que a arrastava sem piedade. Certa noite, depois de mais um encontro escondido, Christopher foi direto ao ponto. Eu não aguento mais essa vida de segredos. Quero você comigo sem máscaras. Simone sentiu o coração apertar. Não é tão simples. Você só precisa escolher. Ele a encarou com uma intensidade que a deixou sem ar. Eu não vou dividir você com ninguém. Ela engoliu em seco. A decisão que vinha adiando se aproximava implacável. Christopher era fogo e já não havia como apagar o incêndio. Mas será que teria coragem de destruir tudo por aquele amor avassalador? Enquanto as dúvidas a consumiam, Christopher a puxou para si e a beijou com tanta força que Simone soube no fundo da alma que não havia mais volta. A noite estava quente, abafada, como se o próprio ar conspirasse para aprisionar Simone em sua própria angústia. Deitada em sua cama, ela se virava de um lado para o outro, sem conseguir pregar os olhos. Cada vez que fechava as pálpebras, via o rosto de Christopher. Lembrava-se do toque firme de suas mãos, da forma como sua voz rouca sussurrava promessas que queimavam em sua pele. Ela sabia que já havia cruzado uma linha sem volta. O beijo na praia, os encontros na cabana abandonada, os corpos entrelaçados em noites roubadas. Tudo isso formava uma trama que a enredava cada vez mais. Simone tinha plena consciência de que estava perdida. E ainda assim, não conseguia resistir. O celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. O coração de Simone disparou ao ver o nome que brilhava na tela. Christopher. Ela hesitou. Sabia que atender significava ceder mais uma vez. Mas seus dedos, guiados pelo desejo, deslizaram pela tela antes que pudesse se convencer do contrário. Simone. A voz dele soou carregada de urgência, quase um lamento. Eu preciso te ver. Christopher, não podemos continuar assim. Sua voz saiu frágil, quase um pedido de socorro. Podemos sim, porque eu não consigo ficar longe de você. Estou enlouquecendo. Ele respirou fundo. Vem até mim. Simone fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Uma luta silenciosa se travava dentro dela. A Simone racional gritava para desligar o telefone.
A Simone, arrebatada, implorava por mais uma noite nos braços dele, e ela sabia exatamente qual das duas venceria. Onde? Sussurrou rendida. A noite se desenrolou como um turbilhão. Simone chegou ao lugar indicado. Uma casa à beira-mar que Christopher havia alugado apenas para eles. Não havia testemunhas, não havia desculpas. Apenas o silêncio cúmplice das ondas batendo contra as rochas e a escuridão da madrugada. Quando entrou, encontrou-o de costas, olhando o mar através da varanda. Ele se virou ao ouvi-la e, em um segundo, percorreu a distância entre eles. Você veio, murmurou, prendendo-a entre seus braços fortes. Simone não teve tempo de responder. Os lábios de Christopher tomaram os seus com avidez, um beijo que misturava desespero e ternura. As mãos dele a exploraram sem pressa, mas com a intensidade de quem deseja gravar cada detalhe na memória. A cada toque, Simone se via despedaçada e reconstruída. Sentia-se culpada, sim, mas acima de tudo sentia-se viva. E naquele momento, o certo e o errado deixavam de existir. Eles se entregaram à paixão sem reservas. O corpo de Christopher contra o dela era uma promessa de prazer e também uma prisão doce, da qual não queria escapar. Ele a deitou sobre os lençóis brancos e a cada beijo, cada carícia, Simone mergulhava mais fundo no abismo do qual não poderia retornar. E quando finalmente se perderam um no outro, o mundo inteiro pareceu desaparecer, restando apenas a certeza de que aquele amor proibido era maior do que qualquer barreira. Após a tempestade de prazer, ficaram deitados lado a lado, em silêncio. Simone olhava o teto, tentando acalmar a respiração, enquanto Christopher percorria distraidamente os dedos pelos fios de cabelo dela. Eu quero mais do que momentos roubados, disse ele, quebrando o silêncio. Simone fechou os olhos. Não fale isso agora. Preciso falar. Christopher se apoiou de lado, encarando-a com firmeza. Eu quero você na minha vida, Simone. Não apenas nas sombras, não apenas quando ninguém pode ver. Ela sentiu o coração apertar. Você não entende. Então me faça entender. A voz dele subiu carregada de emoção. Você fala de responsabilidades, de promessas, mas nunca me diz o que realmente te prende. Por quê? Simone desviou o olhar, incapaz de encará-lo. O peso da verdade ameaçava esmagá-la. Porque tenho medo, confessou num fio de voz. Medo de perder tudo o que construí, medo de magoar pessoas, medo de me perder de mim mesma. Christopher segurou seu rosto, forçando-a a encará-lo. Você já se perdeu. Eu vejo nos seus olhos. Você não consegue mais fingir. Ela queria negar, mas as lágrimas denunciaram sua fraqueza. Você me consome, Christopher. E isso me assusta. Eu não quero te assustar, Simone. Quero te libertar. As palavras dele ecoaram em sua mente como uma promessa perigosa. Nos dias seguintes, a tensão entre eles só aumentou. Cada encontro era mais intenso, mas também mais doloroso, pois a cobrança de Christopher crescia. Ele não queria mais migalhas, não aceitava ser apenas um amante secreto. Simone, por sua vez, vivia dividida entre a razão e o desejo. Tentava manter as aparências, mas seu corpo denunciava a cada olhar, a cada ausência prolongada. Pessoas próximas começaram a desconfiar. Sussurros surgiam nos corredores, olhares a seguiam com curiosidade e malícia. Uma noite, após mais um encontro marcado por paixão e discussões, Christopher foi direto ao ponto. Eu não vou mais viver de restos, Simone. Você precisa escolher. Ela sentiu o coração disparar. Não me pressione. Eu já esperei demais. A firmeza em sua voz a fez estremecer. Ou você arrisca tudo por nós, ou me perde para sempre. Simone ficou em silêncio, incapaz de responder. Christopher a encarava, esperando, mas tudo o que ela conseguiu foi desviar os olhos, sufocada pelo medo. Ele se levantou, furioso, vestindo a camisa de forma brusca. Pense bem, Simone, porque eu não sou homem de me contentar com metades. E saiu, deixando-a sozinha, em prantos. As semanas seguintes foram um tormento. Simone tentava se convencer de que poderia viver sem ele,
mas cada noite solitária era um martírio. Seu corpo ansiava por Christopher, sua mente revivia cada detalhe dos encontros, e seu coração pulsava descompassado sempre que lembrava da ameaça dele. Até que, numa tarde chuvosa, Christopher reapareceu. Entrou em sua vida de novo como uma tempestade, molhado, os olhos brilhando com a intensidade que só ele tinha. "Eu não consigo ficar longe de você", confessou, aproximando-se. Simone desmoronou. Todas as muralhas que tentara erguer ruíram com um único toque. Ele a beijou, e foi como se o mundo tivesse voltado a girar. Naquela noite, mais uma vez, se entregaram ao desejo. Mas havia algo diferente, uma urgência, uma intensidade desesperada, como se fosse a última vez. Christopher a amou com fúria e ternura, arrancando dela gemidos que se confundiam com lágrimas. Quando finalmente descansaram, ele a abraçou com força. "Simone, eu te amo." O coração dela parou por um instante. Nenhum dos dois havia dito essas palavras antes. Ela não respondeu. Não conseguia, mas no fundo sabia que também o amava. E pela primeira vez, Simone compreendeu que não teria mais como escapar. Christopher era o abismo, e ela já havia saltado. Simone caminhava pela casa em silêncio, os pés descalços deslizando sobre o piso frio. A noite ainda envolvia tudo em escuridão, mas dentro dela não havia repouso. Christopher dormia no quarto, exausto depois de mais uma noite de entrega, o corpo perfeito largado nos lençóis amarrotados como um convite impossível de ignorar. Ela parou à porta, observando-o. Tão sereno, tão seguro de si, como se o mundo pudesse se dobrar à sua vontade. Uma parte dela queria correr para deitar ao lado dele e esquecer qualquer coisa além daquele instante. Mas a outra parte, aquela que ainda resistia, gritava lembrando da vida que ficava do lado de fora, do risco que crescia a cada dia. Simone encostou a testa na madeira da porta e respirou fundo. "O que eu estou fazendo da minha vida?" Sussurrou para si mesma. Na manhã seguinte, tentou se recompor. Arrumou o cabelo com cuidado, passou maquiagem para esconder as olheiras e escolheu um vestido sóbrio, como se pudesse vestir também uma armadura. Precisava manter as aparências, mas dentro dela tudo estava em frangalhos. Christopher, ao contrário, parecia não conhecer a palavra culpa. Tomava café tranquilamente na varanda, sem camisa, com a mesma postura desafiadora de sempre. "Você vai fugir de novo?" perguntou quando ela se aproximou, sem sequer desviar o olhar da xícara. "Eu tenho coisas a fazer", respondeu, tentando soar firme. Ele levantou os olhos penetrantes. "Você sempre tem, porque eu não posso viver de impulsos como você, Christopher." Ele riu, sarcástico. "Não pode ou não quer?" Simone sentiu a raiva ferver. "Você não entende nada da minha vida." Christopher se levantou, aproximando-se devagar, até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. "Eu entendo mais do que você imagina. Entendo que você tem medo de se entregar por completo. Mas, Simone, já é tarde demais. Você me pertence." As palavras oprimiram e, ao mesmo tempo, despertaram nela uma chama perigosa. Ele tinha razão. Já não havia volta. Nos dias seguintes, a relação entre eles oscilava entre a doçura e o abismo. Cada encontro era carregado de paixão, mas também de discussões. Christopher exigia escolhas, Simone pedia tempo. Ele falava de futuro, ela se agarrava ao presente. Mas apesar dos conflitos, bastava um olhar mais intenso para que tudo explodisse em desejo. Era como se brigassem para justificar uma aproximação inevitável. A raiva se transformava em beijos furiosos, as lágrimas em carícias desesperadas. Viviam num ciclo de culpa e prazer, incapazes de romper o fio que os unia. E a cada dia, esconder esse amor se tornava mais difícil. Uma tarde, Simone encontrou-se com uma amiga próxima, Clara, que a olhou com desconfiança logo de início. "Você anda diferente, Simone", comentou, franzindo o senho. Tem algo que não quer me contar?" O coração de Simone disparou. Tentou disfarçar com um sorriso. "Imagina, só estou cansada." Clara não pareceu convencida.
Seus olhos brilham de um jeito estranho. Eu conheço você. Quando uma mulher olha assim, é porque existe alguém. Simone ficou em silêncio, apertando a xícara de café entre os dedos. Uma onda de pânico percorreu seu corpo. A amiga não sabia nada, mas já percebia demais. E se outros também notassem? Naquela noite, no encontro seguinte com Christopher, Simone despejou sua angústia. Estão começando a desconfiar. Eu não sei até quando vou conseguir esconder isso. Christopher segurou seu rosto com firmeza. Então não esconda mais. Fique comigo de verdade. Não é tão simples. Ela explodiu, lágrimas nos olhos. Eu tenho uma vida, Christopher. Pessoas que confiam em mim, que dependem de mim. Você acha que posso jogar tudo pro alto por causa de um desejo? Ele a encarou, os olhos brilhando com intensidade. Isso não é só desejo, Simone. É amor. Eu te amo. A confissão cortou o ar como um trovão. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Eu também, confessou num fio de voz. Mas o amor não basta. Christopher a puxou contra o peito, beijando-a com desespero. Ah, basta sim. Se for verdadeiro, basta. Simone chorou nos braços dele, dividida entre a certeza e o medo. As semanas avançaram como um vendaval. A relação já não cabia mais nos encontros secretos. Simone sentia o peso do segredo sufocando, mas ainda não encontrava forças para tomar uma decisão. Christopher, cada vez mais impaciente, ameaçava ir embora de vez, mas sempre voltava, incapaz de resistir. Era um jogo perigoso, e ambos sabiam que cedo ou tarde algo iria ruir. Uma noite, após mais uma discussão intensa, que terminou em beijos ainda mais intensos, Christopher falou com uma gravidade diferente. Eu estou cansado, Simone. Cansado de te dividir com uma vida que não é minha. Ou você escolhe, ou eu vou desaparecer. Ela o olhou em pânico. Não fale isso. É a verdade. Eu não aceito ser metade. Quero você inteira. Simone não respondeu. Mas aquela noite foi marcada por um silêncio pesado, como se o ultimato dele fosse uma sombra prestes a se materializar. No dia seguinte, Simone caminhava pela rua como uma sonâmbula, o coração apertado, a mente perdida em lembranças. Sentia-se prestes a desmoronar. O que escolher? A estabilidade, a segurança, as promessas já feitas? Ou a paixão avassaladora que consumia sua alma e corpo cada vez que Christopher a tocava? Sabia que qualquer escolha teria consequências irreversíveis. Enquanto refletia, recebeu uma mensagem dele. Última chance. Me encontre esta noite. Decida. Simone sentiu o chão sumir sob seus pés. Naquela noite o encontro foi diferente. Christopher a esperava num quarto iluminado apenas por velas. O ambiente exalava desejo e despedida ao mesmo tempo. Quando Simone entrou, ele não disse nada. Apenas a puxou para um abraço, como se tentasse gravar para sempre o contorno do corpo dela em sua memória. Fizeram amor como nunca antes. Não havia espaço para dúvidas, apenas para a intensidade do momento. Cada carícia, cada suspiro era marcado pela urgência de quem sabe que pode ser a última vez. Após o clímax, Christopher ficou em silêncio por longos minutos, observando-a com olhos marejados. Eu não sei se consigo continuar, Simone. Eu quero você demais. E se você não escolher, eu vou ter que ir embora. Simone segurou a mão dele com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não quero te perder. Então prove. A frase ecoou dentro dela como um desafio e uma sentença. Naquela madrugada, enquanto Christopher dormia ao seu lado, Simone permaneceu desperta, encarando o teto. O coração pesava. As palavras dele giravam em sua mente implacáveis. Ou você escolhe, ou me perde. E pela primeira vez, ela sentiu que o tempo estava se esgotando. Não poderia mais adiar. Em breve, teria que decidir entre viver o amor que a incendiava ou preservar a vida que conhecia. E qualquer uma das escolhas seria um mergulho no abismo. Simone acordou naquela manhã com a sensação de que o ar havia se tornado mais denso. O sol entrava pelas frestas da cortina, mas em vez de trazer leveza, parecia iluminar o peso de suas escolhas.
Ela se sentia presa entre duas vidas, a que conhecia, estável e previsível, e a que Christopher lhe oferecia, intensa, selvagem, mas cheia de riscos. Durante semanas, ela vinha adiando a decisão, como se o tempo fosse uma corda elástica que pudesse esticar indefinidamente. Mas agora não havia mais como fugir. As palavras dele ecoavam sem cessar em sua mente. Ou você escolhe ou me perde. O simples pensamento de perdê-lo fazia seu coração parar. Christopher não era apenas um amante. Era o fogo que incendiava sua alma, o impulso que a lembrava de que ainda estava viva. E, ao mesmo tempo, era também o abismo que a atraía para um ponto sem retorno. Simone caminhou até o espelho e encarou o próprio reflexo. Os olhos denunciavam noites mal dormidas, mas também ardiam com um brilho novo, perigoso. Até quando vou suportar essa mentira? Perguntou a si mesma num sussurro. Naquela tarde encontrou-se novamente com Clara, a amiga atenta demais. Simone, você precisa me dizer... Começou Clara, franzindo a testa. Tem alguma coisa acontecendo, eu sei. Você não é mais a mesma? Simone sentiu o coração acelerar. Queria desabafar, contar tudo, gritar que estava dividida entre o dever e uma paixão arrebatadora. Mas a prudência a calou. Não é nada, Clara, só cansaço. Cansaço não deixa uma mulher suspirar desse jeito. Clara sorriu de leve, mas havia um toque de preocupação em sua voz. Só espero que você saiba o que está fazendo. Simone desviou o olhar, engolindo seco. As palavras da amiga soaram como um presságio. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia que o risco era imenso. À noite, recebeu a mensagem de Christopher. Estou te esperando. Não aguento mais. Simone leu e releu aquelas palavras, o coração batendo descompassado. Era o ultimato. E, pela primeira vez, não sentiu medo, mas sim uma espécie de libertação. Decidiu ir. Christopher a recebeu com uma intensidade que a fez estremecer. Estava diferente, os olhos carregados de desejo, mas também de dor. Pensei que não viesse, disse a voz grave. Simone se aproximou tocando o rosto dele. Eu não consegui ficar longe. Ele a puxou para um beijo que não foi apenas paixão, mas também desespero. Havia urgência em cada gesto, como se tentassem provar um ao outro que pertenciam àquele lugar, àquele instante. O quarto foi palco de uma entrega que misturava prazer e lágrimas. Simone se entregou como nunca. Os gemidos se confundindo com soluços, o corpo se moldando ao dele em perfeita sintonia. Christopher a tocava como se fosse a última vez, e talvez fosse, quando enfim caíram exaustos nos lençóis amarrotados, Simone sentiu as lágrimas escorrerem silenciosas. Christopher notou e a abraçou com força. Por que você chora? Perguntou a voz baixa. Porque tenho medo de te perder, de perder tudo. Ele acariciou seus cabelos, suspirando. Então escolha. Fique comigo. Simone fechou os olhos, o coração em chamas. Nos dias seguintes, a decisão começou a tomar forma dentro dela. Não era algo racional nem lógico. Era simplesmente inevitável. Cada vez que olhava para Christopher, sabia que não poderia continuar vivendo uma vida pela metade. Mas a coragem custava a vir. Entre encontros furtivos e desculpas improvisadas, Simone se via encurralada. O segredo já pesava demais e os olhares suspeitos se multiplicavam ao seu redor. Uma noite, após mais uma explosão de paixão e discussão, Christopher foi claro. Eu não quero te perder, Simone, mas se você não for capaz de escolher, vou ser eu quem vai embora. Ela sentiu o mundo desabar. A simples ideia de viver sem ele a sufocava. Eu não quero isso. Sua voz tremeu. Eu vou resolver. Christopher segurou seu rosto com firmeza, os olhos fixos nos dela. Então prove. Simone sabia que não podia mais adiar. Começou a preparar-se em silêncio, como quem caminha para uma guerra. Cada gesto, cada palavra nos dias seguintes parecia carregado de despedida e expectativa. O coração batia acelerado em todas as horas, como se a qualquer momento fosse explodir. Na noite marcada, encontrou-se novamente com Christopher.
Ele estava inquieto, caminhando de um lado para o outro no quarto. Eu não aguento mais essa espera, Simone. Me diga. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Aproximou-se devagar e, encarando-o nos olhos, disse: Eu escolho você. Christopher congelou por um instante, como se não acreditasse no que ouvira. Depois, um sorriso intenso surgiu em seus lábios, seguido de um beijo arrebatador. Você não sabe o quanto eu esperei por isso. Simone chorou, mas eram lágrimas de alívio misturadas ao medo do que viria. Sabia que sua vida jamais seria a mesma. Aquela noite foi diferente de todas. Não havia mais culpa, apenas entrega. Fizeram amor como se selassem um pacto, como se cada toque fosse a confirmação da escolha. Simone se sentia livre e prisioneira ao mesmo tempo. Livre por finalmente assumir o que sentia. Prisioneira porque sabia que agora não havia mais volta. Christopher a envolveu em seus braços e sussurrou ao ouvido: Agora você é minha. E Simone, pela primeira vez, não lutou contra a frase. Apenas se deixou levar, certa de que estava, de fato, mergulhando no abismo. No entanto, quando o sol nasceu e iluminou o quarto, trazendo consigo a realidade, Simone sentiu o peso da decisão. O coração estava leve de paixão, mas carregado de consequências. Ela havia escolhido Christopher. Mas será que estava pronta para enfrentar tudo o que essa escolha significava? O sol despontava no horizonte quando Simone despertou, ainda entrelaçada ao corpo quente de Christopher. Pela primeira vez em semanas, não sentia medo nem culpa, apenas uma sensação avassaladora de pertencimento. Os últimos dias haviam sido um turbilhão. Decisões tomadas, confissões feitas, e agora, finalmente, a realidade da escolha que a consumira tanto estava diante dela. Christopher ainda dormia, o peito subindo e descendo em ritmo lento e compassado. Ela o observou por alguns segundos, sentindo um calor profundo invadir cada célula de seu corpo. No entanto, mesmo no êxtase da entrega, uma parte de Simone não podia ignorar a vida que ela havia deixado para trás. Eu realmente fiz a escolha certa? Murmurou baixinho para si mesma, mas a resposta veio sem demora. Na forma do toque suave de Christopher que acordou, envolvendo-a num abraço apertado, os lábios tocando suavemente os dela. Bom dia. Meu amor, disse ele, a voz ainda rouca de sono. Simone sorriu, encostando a testa na dele. Bom dia, aquele simples gesto, o calor do corpo dele, a certeza da presença dele ao seu lado, fizeram-na perceber que, apesar de todas as complicações, nada jamais importaria tanto quanto o amor que sentia. Nos dias seguintes, o mundo externo começou a pressionar. Amigos e familiares notaram mudanças sutis, olhares e gestos que não podiam mais ser ignorados. Simone sabia que manter a relação em segredo era impossível. Era hora de enfrentar as consequências de sua escolha. Uma tarde, Clara a chamou para conversar. Eu sei o que está acontecendo, Simone. Não tente me enganar. A amiga olhou fundo nos olhos dela. Eu não vou julgar você, mas precisa ser honesta. Simone respirou fundo. Eu escolhi. Escolhi o Christopher. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos, assimilando. Então, você está pronta para enfrentar o que vem por aí? Simone engoliu seco. Eu não sei, mas sei que não posso mais voltar atrás. Christopher, por sua vez, não se deixou intimidar pelos olhares alheios. Cada encontro era carregado de paixão e urgência, mas também de planejamento. Ele sabia que, para que a relação prosperasse, era necessário mais do que desejo. Era preciso coragem para enfrentar o mundo. Vamos mostrar a todos que não temos medo, disse Christopher, ao abraçar Simone numa noite chuvosa, o vento batendo contra as janelas. Eu não vou te perder por medo de opiniões. Simone sentiu um arrepio percorrer a espinha. O homem à sua frente não era apenas o amante que a incendiava, mas também o parceiro disposto a lutar contra qualquer barreira para mantê-la. Eu estou com você, respondeu ela sem hesitar. Mas ainda tenho medo. Então deixa-me ser seu escudo, murmurou ele.
beijando-lhe a testa. Os próximos dias foram marcados por pequenas batalhas, olhares, comentários, sussurros de curiosidade que cercavam o casal. Mas cada obstáculo externo apenas reforçava a força da ligação deles. Simone percebeu que, apesar do medo, cada risco valia a intensidade do amor que compartilhava. Uma noite, após um jantar elegante, Christopher a levou para a praia. A lua refletia na água, criando uma atmosfera quase mágica. Ele parou, segurando a mão dela, e a olhou profundamente. Simone, eu sei que nada será fácil, mas quero que saiba que cada decisão, cada sacrifício que fizermos, será para construirmos algo verdadeiro. Eu quero um futuro com você. As palavras dele tocaram-na no fundo da alma. Simone sentiu o coração bater forte, a certeza de que havia feito a escolha certa, crescendo a cada segundo. Eu também quero você, Christopher. Ela segurou o rosto dele com delicadeza. E desta vez, sem medo, Christopher sorriu e, em silêncio, a beijou. O beijo não era apenas paixão, era a promessa de tudo que viria. Amor, desafios, entrega. No entanto, a vida não se curva facilmente diante do desejo. Logo, chegaram notícias que ameaçavam a estabilidade que começavam a construir. Problemas no trabalho, comentários maliciosos de conhecidos e a inevitável reação de familiares que não aceitavam o romance repentino. Simone sentiu o peso do mundo sobre os ombros, mas Christopher estava ao lado dela, firme como sempre. Vamos enfrentar juntos, disse ele, segurando a mão dela. Cada tempestade que vier, vamos superar, e assim fizeram. A cada desafio, o vínculo entre eles se fortalecia. A paixão não diminuiu. Pelo contrário, se transformou em um amor maduro, intenso, capaz de resistir às provações do mundo externo. Uma tarde, após semanas de tensão, resolveram se afastar do olhar alheio. Alugaram uma casa isolada na praia, um refúgio só deles. Ali puderam se entregar novamente, mas desta vez com mais calma, explorando não apenas o desejo, mas a intimidade de compartilhar uma vida juntos. Simone sentia-se completa. Cada toque de Christopher, cada sussurro ao ouvido, cada momento de silêncio compartilhado, reforçava que a decisão havia sido correta. Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim, disse ela encostada no peito dele. Tão segura, tão amada, tão viva. É porque você nunca me escolheu antes, respondeu Christopher, beijando-lhe os cabelos. Mas agora você é minha, e eu vou te proteger de tudo. Ela sorriu, fechando os olhos, permitindo-se finalmente descansar. O tempo passou, e o mundo externo continuou seu curso. Mas Simone e Christopher aprenderam a viver com a intensidade da escolha feita. Eles enfrentaram olhares, comentários e desafios, mas a cada obstáculo superado, o amor deles se tornava mais profundo. Simone percebeu que, embora o preço da paixão fosse alto, o valor de se entregar totalmente ao que se sente é incomparável. Cada lágrima, cada dúvida, cada medo vencido tornou a história deles ainda mais intensa. Em uma noite estrelada, Christopher segurou a mão dela. Encarando o horizonte, nós conseguimos, disse, a voz carregada de emoção. Contra tudo e todos estamos juntos. Simone sorriu, sentindo a verdade de cada palavra. Sim, nós conseguimos. E dessa vez não havia medo nem arrependimento. Apenas amor, desejo e a certeza de que haviam feito a escolha certa. Enquanto a lua brilhava sobre eles, Simone soube que, independentemente do que viesse a seguir, aquele amor seria eterno. Um amor que começou com desejo, passou por medo e incerteza, e finalmente floresceu em entrega total e absoluta. E assim, entre beijos, abraços e promessas, Simone e Christopher escreveram o final, ou melhor, o começo da vida que sempre desejaram, intensa, arrebatadora, apaixonante.